E aí, pessoal, tudo bom? A gente chega na semana 4 do curso de imersão. Eu até comentei com vocês durante a semana que essa aula deu bastante trabalho. Eu vou explicar por que, que ela deu bastante trabalho e vai fazer, assim, o que eu vou explicar aqui também serve para dizer para você o caminho que eu resolvi tomar para essa aula, tá? Primeiramente, eu queria mostrar a história das armas em si, né? Dos armamentos e tal. Só que ia ficar meio estranho, né? A ciência das armas ia parecer que eu estava fazendo algum tipo de apologia à arma, alguma coisa assim. Então, eu até conversei com alguns monitores na época, e aí para dar dicas de como eu chamaria essa aula e tal. Aí acabou que na conversa surgiu essa de a ciência das guerras. Guerra em si é uma coisa que sempre ocorreu. A primeira guerra data de 2500, 2600 a.C. E o ser humano sempre esteve em guerra. Então é óbvio que eu não poderia dar uma aula sobre todas as guerras ou uma aula de história sobre todas as guerras, não faria sentido. Então eu pensei simplesmente em fazer o seguinte: eu pensei em pegar fatos, fatos não, inovações do ponto de vista da química e do ponto de vista da física, e separá-las em duas aulas, né? Inovações que levaram a o povo que adquiriu essa inovação ter vantagem sobre o outro, tá? Não necessariamente a gente vai estudar que povo teve vantagem sobre que povo, mas a gente vai estudar, obviamente, a inovação X ou simplesmente a técnica Y. Que técnica é essa que dá vantagem para quem a possui, dá vantagem no campo de batalha, mas não só no campo de batalha, dá vantagem também no dia a dia, né? Por exemplo, a descoberta do cobre, por exemplo, fez com que você tivesse a possibilidade de fazer vários utensílios, por exemplo, que ajudaram bastante na agricultura. Então, o surgimento do domínio do cobre, por exemplo, coincidiu com o surgimento da agricultura, que coincidiu com o surgimento dos primeiros estados, das primeiras cidades, que coincidiu com os primeiros sistemas sociais, econômicos, políticos e assim por diante. Então, eu vou comentar isso durante a aula, mas, então assim, eu separei para vocês nessa aula de química coisas, inovações, tá? Cuja química é a parte mais importante, que levaram a que uma civilização tivesse vantagem sobre a outra, um povo tivesse vantagem sobre o outro e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Para começar essa viagem, obviamente a gente tem que separar, né? A humanidade pode ser separada em período antes dos metais e período após os metais. Antes dos metais, o ser humano já desenvolvia ferramentas. Você já deve ter estudado em várias aulas de história, aquelas ferramentas de, primeiramente, pedra lascada, aí depois pedra polida, madeira sempre foi usado. Isso, assim, de relatos de milhares de anos atrás, né? Milhares, eu digo assim, 20 mil anos atrás já se tinha ferramentas. Só que os primeiros metais vieram a aparecer em torno de 4.000 antes de Cristo, certo? Ou seja, 6.000 anos atrás. Então, até 4.000 antes de Cristo, o ser humano não tinha domínio sobre os metais, ele não tinha domínio sobre a metalurgia, né? Que é a arte, a técnica de você produzir utensílios de metal. A gente não tinha, a gente não fazia isso até 4.000 antes de Cristo. Então a gente fazia pedra lascada, pedra polida. Então a gente fazia um machado, por exemplo. O machado ia ter um cabo de madeira e a parte que bate seria uma pedra. Né? Obviamente, existia toda uma tecnologia ao redor disso. Não era simplesmente alguém pegava uma pedra qualquer e botava lá. Se escolhia uma pedra, por exemplo, que fosse muito dura, uma pedra que fosse muito resistente, uma pedra que pudesse ser lascada e fazer uma linha de corte
né? Então, assim, é óbvio que não é porque, é uma pedra, a pessoa pensa como se fosse assim uma coisa que não servia. Não, não é assim, a pedra servia bastante, né? Ela tinha, assim, era de uma utilidade imensa, certo? Só que aí veio e apareceram, surgiu a metalurgia, o domínio dos metais. A gente não sabe, obviamente, se isso foi algo acidental. Normalmente essas coisas acontecem por acidente a primeira vez e depois é trabalhado em cima para se dominar, né? Independente de qualquer coisa, a gente vai trabalhar, a gente vai ver agora a história da metalurgia, tá, pessoal? Por exemplo, imagine que tem um povo e esse povo ele está dotado de lanças de madeira, de machado de madeira com pedra, ou arco e flecha, mas as flechas de madeira. Imagine que tem um povo que está no domínio dessa tecnologia que usa pedra polida, pedra lascada, e de repente surge um outro povo que está no domínio de metais. Então esse povo, ao invés de atacar você com uma pedra, ele vai atacar você com um machado de metal, ele vai atacar você com uma lança de metal, ele vai atacar você com uma espada de metal. Então a vantagem era enorme. Os primeiros povos que dominaram a metalurgia, eles dominaram tudo ao seu redor, certo? E aí o resto é consequência. Esse povo que dominava os metais, ele conseguiu basicamente dar uma limpa ali na região, expulsar todos os povos que não tinham controle sobre esses metais, e os metais trouxeram a capacidade de fazer utensílios, como eu falei, tanto do ponto de vista bélico, militar, assim, de você expulsar o seu adversário à força, porque você tem melhores armas, quanto também utensílios, né? Então, com utensílios você pode trabalhar melhor o seu excedente e aí formar toda uma estrutura de Estado que para manter esse excedente, para manter esses metais e para manter a agricultura que estava sendo recém-dominada, né? Como eu falei, o domínio dos metais coincidiu com o domínio da agricultura. Tá? Então vamos lá. Para começar, a metalurgia em si é a arte de você trabalhar com esses metais, tá? De você fazer utensílios de metal, essas coisas. Eu separei 4 momentos aqui, tá? Com relação à metalurgia: o cobre, o bronze, o ferro e o aço, tá? Foram momentos bastante diferentes aqui, com tecnologias diferentes, tá? Então a gente vai vendo um por um. Para começar, o ser humano dominou o cobre. E aí é importante a gente entender o seguinte: por que primeiro foi o cobre? O cobre não é tão abundante, por exemplo, como é o ferro. Existe ferro em praticamente todas as pedras. Todas as pedras que estão na crosta terrestre, todas elas têm ferro. Tá? Mas não é todo canto que tem cobre. Cobre não é um metal tão abundante. Então por que não o ferro ser o primeiro metal a ser dominado, mas sim o cobre, o primeiro metal a ser dominado? A questão não tem a ver com abundância, tem a ver com isso aqui, ó. Vou mostrar aqui a tabela periódica. Nas propriedades, vamos ver algumas coisas aqui, olha só. Ponto de fusão. Pronto, vê só. Olha o ponto de fusão do ferro, 1538. Olha o ponto de fusão do cobre, 1084. Então, o ferro não foi o primeiro metal dominado. Assim, os primeiros utensílios não foram de ferro, simplesmente porque a gente não conseguia derreter o ferro. Não tinha tecnologia, o ser humano não tinha tecnologia na época para conseguir derreter o ferro para moldar e fazer um machado, para uma espada ou coisa do tipo. Certamente não tinha como fazer. Então, como não tinha como derreter o ferro, os primeiros metais derretidos, então os primeiros fornos que a gente conseguiu construir para derreter metal só atingia em torno de 1000 e poucos graus, que era a temperatura necessária para derreter o cobre. Não conseguia assim derreter o ferro, tá? Então foram precisos novas tecnologias, novas inovações para que nossos fornos atingissem uma temperatura suficiente para derreter o ferro. Então foi por isso que a gente começou com o cobre, tá? Então voltando, vamos lá. O cobre, ele tem essa cor verde,
tá? Por exemplo, deixa eu ver. Por exemplo, essa pedra aqui, ela tá riquíssima em cobre, tá? Essa pedra aqui é chamada de malaquita. Malaquita é uma pedra muito rica em cobre. Como é que eu sei que ela é rica em cobre, Bruno? Porque isso verde que você está vendo não é o cobre metálico. Todo mundo sabe qual é a cor do cobre metálico. O cobre metálico tem aquela cor meio amarronzada, meio avermelhada, né? Por exemplo, um fio, você pegar o fio que, que usa em casa, um fio elétrico, por exemplo, você vai ver que ele é meio avermelhado. Aquela é a cor do cobre, tá? Só que o íon cobre, note, o cobre metálico, ele tem uma cor avermelhada. O íon cobre tem uma cor esverdeada. Então, por exemplo, uma solução que contém sulfato de cobre, por exemplo, ela tende a ter essa cor mais, o íon tende a ter essa cor mais esverdeada, tá? É, o cobre em solução, tá? O cobre em solução, ele tem uma cor mais azulada, mas o pó, o sólido do cobre, por exemplo, o óxido de cobre, tá? Ele tem essa cor aqui esverdeada. Aí vamos pensar o seguinte: é muito difícil encontrar o metal puro na nossa crosta terrestre, na natureza. Por que é difícil encontrar o metal puro? Porque nossa crosta, o nosso ambiente, o nosso habitat é muito rico em oxigênio. O oxigênio é um poderoso oxidante. Então o oxigênio vai lá e oxida esses metais. Oxida o ferro, oxida o cobre, oxida o zinco. Então a gente só encontra basicamente esses metais, óxido de alumínio, a gente só encontra basicamente esses metais na sua forma já oxidada. Então, ao invés de eu encontrar na natureza o cobre zero, o cobre metálico, eu encontro o cobre 2+, que é o óxido de cobre. Ou eu encontro, por exemplo, o óxido de ferro, ou eu encontro, por exemplo, o óxido de zinco, ou óxido de alumínio, e assim por diante. Então, o ser humano, você não chegava, por exemplo, numa mina, num local ali, e você batia lá e arrancava uma pedra, e essa pedra, você batia nela, quando via, saía um pedaço de ferro que você batia nele e formava um machado. Isso não existe. A gente tinha que extrair os metais das rochas, eles misturados nas rochas, só que eles estando na forma oxidada. Então, não só eu tinha que extrair o metal da rocha, eu precisaria reduzi-lo. Eu preciso pegar, por exemplo, esse cobre aqui, ó, que ele está oxidado na forma de óxido de cobre, e transformar ele em cobre metálico. Para isso eu preciso reduzi-lo. Eu preciso passar ele de cobre 2+ para cobre 0, tá? Por exemplo, ó, isso aqui, ó, é um pozinho de sulfato de cobre, tá? Você vê a cor verde. Toda vez que você vir uma pedra, um pozinho com essa cor esverdeada, pode ter certeza que tem muito cobre aí. Só que tem cobre iônico, tá? Não é o cobre metálico, é o cobre iônico, beleza? Bom, aqui, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que era de cobre. Preste atenção, ela foi feita de cobre metálico, só que o tempo ela foi envelhecendo e o oxigênio foi oxidando a parte externa dele. Então, vê que interessante. Em algum momento, essas peçazinhas aqui estavam na forma de óxido de cobre, ou sulfato de cobre, ou carbonato de cobre, numa rocha, tá? Com essa cor esverdeada. Aí ele foi reduzido e transformou-se no metal cobre, que tem a cor avermelhada. Foi feito um utensílio, aqui são utensílios de cobre, e posteriormente esse cobre na superfície dele foi sofrendo oxidação, virando novamente óxido de cobre e ficando novamente esverdeado, beleza? Antes de oxidar, ele tem esse aspecto aqui. Isso aqui, por exemplo, é um machado muito comum da era do cobre, tá? Ele tem essa madeira aqui é uma madeira bem rígida, ela é muito usada nesses utensílios. E aqui você vê só um pedacinho de cobre. Então é muito provável que os primeiros armamentos, os primeiros utensílios, eles tinham esse formato. Eles tinham muita madeira nele, com coisas com. Provavelmente isso aqui realmente feito de algum couro de algum animal, esses cordões aqui. E você tinha aderido à madeira um pedacinho do metal. Então você não tinha normalmente um metal inteiro, porque é difícil fazer isso. A gente vai ver já que é difícil fazer cobre, fazer essa redução, certo?
Mas esse aqui, os primeiros utensílios deveriam ser assim, as primeiras armas também. Por exemplo, esse machado poderia ser usado como utensílio, por exemplo, para cortar uma árvore, ou ele poderia ser também usado para ataque, né? Para um ataque contra outra pessoa, tá? Aqui, por exemplo, a gente já tem utensílios de cobre mais avançado, digamos assim. Aqui você já tem a peça inteira de cobre, tá? Bom, a pessoa normal, uma pessoa normal usaria uma dessa, tá? Que teria muita madeira e um pedacinho de cobre. Uma pessoa rica, alguém da realeza, né? Alguém da corte, alguém muito importante, poderia ter uma espada, por exemplo, uma faca completamente de metal, tá? Bom, vamos começar a ver, vou ver um vídeo, botar um vídeo aqui, tá? Esse vídeo, os vídeos que eu vou mostrar aqui agora, eles são longos, tá? Por exemplo, 6 minutos, obviamente a gente não vai ver os 6 minutos aqui, eu vou dar uma pulada em algumas coisas, tá? Você não vai escutar o som, eu que vou falando, tá bom? Vou mostrar para vocês alguns detalhes desse filme, desse vídeo. Ele vai mostrar pessoas que conseguem fazer metais usando técnicas primitivas, tá? De forma primitiva, ou seja, como era feito muito tempo atrás. Por exemplo, aqui primeiramente vai ser feito o forno, tá? O forno, o local aonde vai ser cozinhado, onde vai ser cozinhado inicialmente o metal, tá? Vê, esse vídeo aqui mostra como se faz cobre. Vamos lembrar, cobre foi o primeiro metal. Então o que a gente está vendo aqui agora nesse vídeo são os primórdios da metalurgia, tá? É o iniciozinho mesmo, Nota que eles estão fazendo aqui, que eles chamam de blowpipes, né? Pipe pode ser chamado charuto ou canudo, né? Então, blow seria de soprar. Então, aqui está se fazendo uma coisa que foi uma das primeiras tecnologias necessárias para elevar a temperatura do forno a mais de 1000 graus, para poder chegar suficiente para derreter o cobre, tá? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, então eles aqui estão fazendo, estão pegando um tubo aqui, provavelmente de bambu, né, ou de alguma outra coisa, estão botando a argila na ponta para ela não queimar quando chegar perto do fogo, tá? Olha só, um canudão, tá vendo? E aí a pessoa pode soprar nesse canudo e pode colocar essa argila basicamente dentro do forno. Aí, olha só, equipamento, vê, interessante. Aqui eu tenho, eles chamam, tem essas pequenas, posso dizer, aqui ele coloca receptáculos, mas é uma palavra muito chique, como se fosse essas bolsinhas aqui, onde o cobre vai ser feito aí dentro. Olha essa pedra. Eles também apelaram, né? Eles pegaram uma malaquita absurdamente perfeita, assim, né? Tipo, o normal não é isso, pessoal. Você não vai achar na natureza a malaquita lindona, assim, a não ser que você more no Chile ou em locais assim que tem muito cobre, né? O normal é ter cobre em pequena quantidade. E aqui é carvão, tá? Então, eles estão usando utensílios que se usavam na época lá da era do cobre mesmo, beleza? Então, ó, vamos lá. Aí, malaquita. Isso aqui é carvão em inglês, né? Pronto, estão quebrando a malaquita primeiramente para formar o pó, tá? Olha o pozinho aí. Esse pó é rico em óxido de cobre, em sulfato de cobre, tá? Estão pesando aí, ó. E aí eles vão colocar a malaquita dentro das bolsinhas, vê? E coloca carvão. Vê que interessante, eles colocam carvão. Vamos olhar um detalhe aqui. Se eu voltar lá na tabela periódica, olha o ponto de fusão do carbono. O carbono é simplesmente o maior ponto de fusão da tabela periódica. Pode procurar aqui, ó. Ninguém atinge 3.550 graus Celsius. Então, para derreter carbono, eu precisaria de 3.550 graus Celsius. Não é à toa que o carbono sempre foi usado na metalurgia e ainda é usado hoje. Por exemplo, não sei se você lembra, mas quando a gente está fazendo alumínio, que a gente faz aquela eletrólise do alumínio, a eletrólise do alumínio é feita com eletrodos de carbono grafite. Por quê? Porque a gente precisa derreter o alumínio, ele atinge temperaturas altíssimas, né? Só que
o carvão é preciso de um eletrodo, é preciso de algo sólido que conduza a eletricidade. Então o carvão é perfeito para isso, porque ele conduz bem a eletricidade por causa da dupla alternada que tem no grafite e o ponto de fusão altíssimo. Então, quando ele tá fazendo essa envelopada aqui, ó, quando está se dando essa envelopada aqui, ó, que você tem esse receptáculo, aí você coloca a malaquita e você coloca o carvão. Aí vai ficar o carvão envolvendo a malaquita, né? Pronto, ele está dizendo que em torno de 3/4 de malaquita para cada 1/4 de carvão, o peso, né? E aí ele sela com... fecha totalmente, né? Isso aqui é feito com argila, então é fácil. Você simplesmente... argila, né? Você deve ter... faz cerâmica, por exemplo. Como se fosse uma terra bem molhada, né? Então você faz o buraquinho, coloca dentro a malaquita, coloca o carvão, tapa com argila, pega essa bolinha e coloca dentro do fogo. O fogo, pessoal, é uma fogueira normal, a fogueira que tem carvão e tudo. Mas, Bruno, isso é uma coisa que o ser humano sempre teve, desde 50 mil anos atrás. Desde que o ser humano dominou o fogo, que ele faz fogueiras, óbvio. Mas a fogueira, ela não tinha... faltavam algumas tecnologias para aumentar a temperatura da fogueira. Por exemplo, esses canudos, esses blowpipes aqui que eles estão usando. É o que, Bruno? Isso é a tecnologia, isso é uma tecnologia absurdamente avançada para a época. Foi isso que permitiu que nós conseguíssemos derreter o cobre, certo? Então, ó, aqui eles colocaram 4 pessoas, 4 blowpipes sendo usados, tá? E aí, velho, as pessoas estão soprando. Quando elas sopram, eles vão aumentando o fornecimento de oxigênio para o fogo, tá? Ah, Bruno, mas quando a gente sopra, não tem mais nitrogênio que é inerte? Tem, mas não tem oxigênio também? A gente absorve cerca de 20% do ar que a gente inspira, 20% é oxigênio, e o que a gente expira, 16% é oxigênio. A gente retém 4% e ainda joga 16% fora. Então, a gente ainda tem 16% de oxigênio sendo expirado. É isso que eles estão fazendo aí. Eles estão soprando e estão fornecendo oxigênio, aumentando a temperatura do forno lá. Com isso, com esse soprado, por exemplo, todo mundo aqui já fez fogo no churrasco. E o que é que você faz? Quando você abana, por exemplo, o que acontece? O fogo aumenta. Aqui é isso que eles estão fazendo. Eles estão 35 minutos aqui soprando. Esse soprado, obviamente, eles se revezariam para fazer isso. Esse soprado vai aumentando a temperatura do fogo. Até que dentro daquelas bolsinhas, a malaquita vai derretendo, certo? Mas cuidado, peraí. O que a gente viu na tabela periódica é o ponto de fusão do cobre metálico. O que tem aí dentro dessa cumbuquinha não é cobre metálico, é cobre iônico, tá? Então são minerais que contêm cobre. Então não adianta só derreter, até porque eu não vou conseguir derreter. Peraí, Bruno, tu não vai conseguir derreter? Não. Pensa comigo. Sulfato de cobre é o quê? Iônico. Oxicobre, iônico. Carbonato de cobre, iônico. Peraí. O que é que a gente sabe? Iônico, presta atenção. Iônico tem um ponto de fusão altíssimo. Sal de cozinha tem um ponto de fusão altíssimo. Então, esses compostos têm um ponto de fusão altíssimo. Então, o que eu estou querendo fazer aí, na verdade, não é derreter o cobre ainda. Não é derreter o cobre. É fazer a reação de redução do cobre. Para essa reação acontecer, é preciso que aconteça 2 coisas. Tá? 2 coisas. Eu vou dar uma paradinha agora, vou pro quadro para explicar quais são as reações que estão acontecendo e a gente volta para esse vídeo, tá certo? Mais ou menos aqui onde a gente tá. Bom, então a gente tava vendo lá no vídeo, né, que ele fazia o seguinte: ele pegava as cumbuquinhas, colocava a malaquita aqui dentro e colocava carvão. Acabava que o carvão envolvia a malaquita, tá? E fechava-se e colocava no forno lá. O forno, na verdade, é uma fogueira. E aquele sopradinho
era uma forma de controle de temperatura, de elevar a temperatura, mas não só isso, de controlar também. Por exemplo, se eu tinha uma tribo e eu queria que 4 pessoas ficassem soprando, eu botava lá 4 pessoas soprando. Você vai ver lá no vídeo que se você bota 4 pessoas soprando, você tem um produto. Se você botar 5 pessoas, tem outro produto. Se botar 6, tem outro produto. Por quê? O que é que você está mudando colocando mais pessoas? Você está aumentando a temperatura do forno. Quanto mais pessoas soprando, mais oxigênio fornecido para o fogo lá, mais uma temperatura alta eu vou conseguir. Tá? Mas aí, para que essa temperatura alta? O que eu preciso? Eu preciso fazer duas coisas aí. Primeiramente, lembre-se que o que eu tenho aí é um sal, né? O que eu tenho aqui, ou um sal ou um óxido. Eu posso ter, então nessa malaquita eu posso ter, por exemplo, sei lá, carbonato de cobre, eu posso ter, por exemplo, óxido de cobre. E aí, se eu já tivesse, se fosse só óxido de cobre, tudo bem, mas eu tenho vários sais aí. Eu tenho carbonato de cobre, sulfato de cobre. Vamos pegar, por exemplo, esse carbonato de cobre. Se eu pegar o carbonato de cobre e esquentar, essa reação se chama calcinação. A gente viu muito ela durante o ano, eu mostrando o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio sofria calcinação, formando óxido de cálcio mais CO2. Certo? O CO2 sai, o óxido de cálcio fica, que é a cal virgem. Lembra dessa reação? Calcinação. Mesma coisa aqui. Eu faço uma calcinação do carbonato de cobre, produzindo óxido de cobre e CO2. Tá? O CO2 sai, fica o óxido de cobre. Mudou alguma coisa para o cobre? Não. Qual é o nóxido do cobre aqui? Mais 2. Qual é o nóxido do cobre aqui? Mais 2. Isso não foi uma reação de oxirredução, tá? Não foi. Aqui, para mim, o cobre, ele não alterou seu NOx, então ele não virou cobre metálico. Tá, continuando. Olha que reação linda vai acontecer agora. Agora eu vou ter o óxido de cobre, que acabou de ser produzido, e também que já tinha lá, né? Lembrando que eu já tinha óxido de cobre também na malaquita. O que é que eu tenho mais aqui dentro? Eu tenho a malaquita e tenho carvão. Carvão é o quê? Carbono. Carbono grafite. Então, quando eu boto o óxido de cobre reagindo com o carbono, eu vou fazer a seguinte reação. O carbono vai deslocar o cobre. Uma reação de simples troca. Tá? O carbono desloca o cobre, uma reação que só acontece em altas temperaturas, assim como também a calcinação só acontece em altas temperaturas. E aí vai acontecer o quê? O cobre vai ficar deslocado. Ele vai deslocar o cobre, tá? Ô Bruno, como é que eu consigo deslocar o cobre? Porque o carbono aqui vai ocupar o lugar do cátion, né? Então, como é que ele consegue deslocar o cobre? Lembre-se, o cobre, ele é o metal nobre. Se ele é um metal nobre, ele tem uma eletronegatividade alta, logo ele tem uma eletropositividade baixa, tá? Então o carbono consegue deslocar ele em altas temperaturas, formando cobre metálico e mais CO2. Porque o carbono vai ocupar o lugar do cobre, né? E vai se ligar com oxigênio formando CO2. Então, ó, eu tenho aqui uma reação que forma cobre metálico. Então, essas duas reações estão acontecendo lá dentro daquela cumbuquinha. Primeiro, a reação de calcinação, transformando os sais de cobre em óxido de cobre. E segundo, uma simples troca. O óxido de cobre se trocando com o carbono. É por isso que se coloca o carvão lá. O carvão serve como como é que chama? Um substrato, né? Um reagente para redução do cobre. Lembrando, o cobre aqui está passando de NOx mais 2 para NOx 0. Enquanto o carbono está passando de NOx 0 para mais 4. O carbono então está sofrendo oxirredução, oxidação. Logo, ele está agindo como agente redutor. É por isso que eu estou trabalhando na redução do cobre, tá? O carbono serve de agente redutor aqui. Tudo bem? Então, essa é a reação que ocorre. Vamos lá voltar para o vídeo. Bom, então voltando para o vídeo, né? A gente já viu as reações que acontecem. Vamos ver se a gente consegue
observar aquilo no próprio vídeo aqui, né? Vê só. Aqui, então, ó, ele já usou aqueles blowpipes, né, aqueles canudos para soprar, já atingiu uma temperatura alta, aí ele vai pegar o receptáculo, essa bolsinha, vai esfriar, ver como vai estar quente aqui, ó. Vai borbulhar aqui só. E aí ele quebra. Quando ele quebra, olha as pepitas de cobre aqui, bem bonitas, tá? Isso aqui também não é o normal, pessoal. Lembra que a malaquita que eles usaram era muito, assim, tava toda verdinha, era linda, né? Então ela estava muito rica em cobre. Então por isso que ele formou essas pepitas lindas, né? De cobre, né? Aqui ele tá mostrando aqui, ó, essa parte preta é o cobre oxidado, né? Eita, não. Ele mostrou aqui redução em vários estágios. Ele está dizendo que esse preto aqui é o oxicobre. Ele está dizendo que o vermelho é o óxido de cobre 2. E está dizendo que essa parte mais brilhante aqui, né, o cobre clássico, essa parte mais brilhante aqui é o cobre metálico. Tá? Bom, agora ele colocou um cara a mais para soprar, vê? Ele soprou mais. Olha só, mais pessoas soprando. E vamos ver o que eles acharam dessa vez. O que eles conseguiram dessa vez. Olha só, cadê? Olha como tá mais vermelhinho. Tá vendo as pepitinhas mais vermelhas? Quanto mais vermelho, mais tá puro esse cobre. Então, quando eles botaram 5 pessoas soprando, eles conseguiram uma pepita de melhor qualidade. Tá? Eles não conseguiram vários tipos diferentes de oxidação, não. Eles conseguiram mais cobre metálico mais puro. Tá? Aí eles vão colocar uma pessoa a mais, eu acho. Não, agora são 4 de novo, mas mudaram a madeira, se eu não me engano. Aqui, ó, botaram a temperatura que tem que ser. Cadê? Pronto. Olha como essa bem mais escura, assim, ó, bem mais. Tá vendo? Uma grande pepita, né, de cobre. Então, vê, pessoal, aqui, obviamente, você não tem que saber que sendo 3 pessoas é de um jeito, sendo 4 pessoas é de outro. Não, a questão não é essa. A questão aqui é entender o seguinte: se eu uso, por exemplo, uma madeira diferente, ou se eu uso 4 pessoas, ou 5 pessoas, ou 6 pessoas, eu estou mudando o quê? Eu estou mudando as condições da reação acontecer. Eu estou mudando principalmente a temperatura que está acontecendo. Mudando a temperatura, eu vou mudar o produto que eu estou conseguindo. Às vezes eu consigo um cobre mais puro, às vezes eu consigo um cobre menos puro, tá? Bom, então a gente viu aqui nesse vídeo, a gente viu como é que foi o início da metalurgia, tá? A formação dos primeiros utensílios feitos a partir de cobre. Bom, o cobre ele é ótimo para fazer espada, para fazer utensílios para agricultura, para fazer armas de guerra. Ele é ótimo, ele funciona bem. Só que o cobre, ele é um metal nobre, mas não é tão nobre assim. Ele não é um ouro ou uma prata. Então, com o tempo, ele acaba oxidando, ele acaba ficando verde, daquele jeito que eu mostrei, né, esverdeado. Isso deixa ele mais quebradiço, faz com que ele corroa mais facilmente. Então, o cobre ele corrói muito mais facilmente que o ouro, que a prata. Então, o cobre em si, ele deu um avanço enorme com relação às pedras que se tinha antes, né, na pedra lascada, na pedra polida. Então, ele iniciou a Idade dos Metais, mas ele não era tão bom assim, porque a durabilidade era muito pouca, tá, comparado com o que vai vir mais para frente. Tá? Então, a durabilidade era pequena, além de algumas propriedades que não era tão fácil de se fazer usando o cobre. Então, não sei, mais uma vez, se por acidente, provavelmente, alguém descobriu que se você misturasse outros metais ao cobre, formando uma liga metálica, você acabava, dependendo do metal que você está adicionando ao cobre, acabava que você formava um metal mais resistente ao tempo. Então, basicamente, você podia fazer duas coisas. Você podia botar estanho misturando com cobre e você formaria o bronze. Ou você podia misturar o cobre com zinco e você faria latão. Tá? Tanto latão quanto bronze
são muito melhores para se fazer utensílios. Por quê? Porque eles são muito mais difíceis de oxidar. Tá? Eles têm uma capacidade, por exemplo, até hoje o estanho é usado, por exemplo, nas latinhas de alumínio, é usado em recipientes de ferro, ele é usado muito como metal antioxidante, para evitar a oxidação da estrutura principal. Por exemplo, uma lata feita de alumínio, você reveste ela com estanho para poder o alumínio não oxidar, não virar óxido de alumínio. Tá? Então, quando você misturava o cobre com o estanho, você tinha uma melhora substancial das propriedades. Você conseguia manusear melhor a maleabilidade e você ganhava durabilidade. Ele durava mais aquela peça. Tá? Então, o bronze ele veio como para dar esse salto de tecnologia. Tá? Mas aí tem uma coisa muito importante que a gente vai ver. Primeiramente, aqui eu gosto desse gráfico porque ele mostra o seguinte, ó. Ele mostra aqui, por exemplo, no... cadê? Ele mostra, por exemplo, que... isso aqui eu acho que é no Oriente Médio, né? Mais ou menos. Então, ó, ele mostra que no Oriente Médio, por exemplo, que tem aqui? Ó, o sedentarismo veio mais ou menos 15 mil anos atrás. Depois veio o cultivo de algumas plantas, depois veio a pecuária, né? Domesticação de animais e tal. Aí vem a agricultura, porque uma coisa é você domesticar a planta, ou seja, a planta já está lá, você simplesmente fica no lugar que tem a planta e você fica renovando aquela planta. Outra coisa é você pegar a semente, fazer a seleção, plantar direitinho, fazer troca de terreno. Ou seja, a agricultura mais avançada, ela veio aqui, ó, mais ou menos 10, 8 mil antes de Cristo. Mas veio, por exemplo, na Índia, todo esse processo só veio 3 mil antes de Cristo. Na China também. Então, ó, aqui está a Índia. Na China, por exemplo, veio um pouquinho depois, ó, do que veio no Oriente Médio. E, por exemplo, o norte da China teve um padrão, o sul da China teve outro. Ou seja, na verdade, o ser humano ele foi descobrindo as coisas de forma em idades, em tempos diferentes, em locais diferentes. Quando os locais eram próximos, havia uma troca de cultura, uma troca de conhecimento, e acabava que as pessoas dominavam coisas que não dominavam antes em contato com alguém que já dominou, tá? Mas locais afastados, por exemplo, assim, eles têm diferentes momentos. Então eu não posso chegar aqui e dizer assim, o ser humano dominou o cobre em tal idade, em tal tempo. Não, a gente pode dizer que o domínio do cobre se deu mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, a primeira vez. Então isso aconteceu lá no Oriente Médio, no Crescente Fértil, na Suméria. Os primeiros povos, as primeiras cidades, foi onde ocorreu o domínio do cobre. Então, onde é que aconteceu o domínio do bronze? Provavelmente nos locais que tem estanho. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, mostrar para vocês um gráfico aqui, eu volto já para isso. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui. Por exemplo, esse gráfico mostra onde tem azulzinho é onde tem estanho. Olha só, tem estanho aqui, por exemplo, na região da Espanha, né, de Portugal. Tem uma aqui, eu acho que isso aqui é França, um pouquinho aqui de estanho, tem um pouquinho aqui na região ali no leste europeu, mais ou menos. Mas vê, não tem estanho mais em canto nenhum. Então, provavelmente, o desenvolvimento do bronze se deu nos locais, primeiramente, que tem estanho. E aí o comércio, as rotas comerciais foram levando o estanho para outros cantos. E as pessoas passaram a negociar o estanho e esse estanho era adicionado ao cobre e formava o bronze. Mas, por exemplo, um local aqui, por exemplo, aqui pela China, pela Índia, se não tinha estanho lá, ou se o estanho lá não tinha em abundância grande, como é que eles iam chegar no bronze? Então, é totalmente diferente. As pessoas, os seres humanos foram adquirindo as tecnologias por contato com outras pessoas, mas também pelo que a Terra dava para ele, né? Vamos voltar então. Bom, esse vídeo aqui, ele
mostra como tem algumas outras técnicas aqui que eu quero mostrar para vocês, assim, novas técnicas que surgiram para aperfeiçoar aquela primeira do soprinho, tá? Olha só, aqui esse cara aqui, ele tá querendo viver como sendo o primitivo, tá? Ele tem um canal no YouTube, então ele fica fazendo as coisas como se fosse um homem pré-histórico, né? E, bom, vamos lá. Ele tá fazendo aqui, provavelmente isso aqui é sabão, tá? Pedra sabão. Aí ele tá fazendo o objeto que ele quer em metal. Então ele tá fazendo o desenho do objeto, tá? Olha só, ele tá fazendo o desenho do objeto. E aí ele faz o desenho todinho que ele quer. E aí ele prepara a argila e ele envolve o objeto que ele quer em argila. Olha só. Por quê? Fazendo isso, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um molde desse objeto internamente na argila. Quando ele tirar o objeto, vai ficar o desenho, a argila vai ficar desenhada por dentro com o desenho do objeto. Tá? Para que isso? Bom, depois que a argila seca, ela fica o molde perfeito, tá? Ele pegou a malaquita, olha a malaquita dele também, tá bem rica em cobre, tá? Em sulfato de cobre, provavelmente. E olha só, olha a tecnologia dele. O fole, tá? Esse fole aqui, provavelmente era feito de couro de animais, tá? E olha como ele é um avanço enorme. Olha, outro detalhe aqui, peraí. Ele é um avanço enorme com relação ao soprinho, tá? Esse fole que ele fazia assim, isso acrescenta muito oxigênio, então isso eleva muito a temperatura, tá? Outra coisa, não sei se você nota, mas no meio dessa brasa você nota umas chamazinhas esverdeadas, tá? Essa esverdeado é justamente a transição do elétron, é o elétron voltando num átomo de cobre. O átomo de cobre, a chama tende a ser esverdeada, tá? A chama do zinco também é um pouquinho esverdeada, mas tipo, é bem clássico isso. Você vê cobre, você vê a chama verde, você pensa logo que é cobre. Tá? Olha o verdinho aqui, ó. Apareceu aqui, tá vendo? Verdinho. Beleza? Bom, então isso já é o molde já. Ele tirou a pedra sabão, na verdade ela derreteu, né? Ela vai derreter aqui quando. O que vai ficar é só a argila. A argila com o molde dentro, né? Então, ó, a argila com o molde. Olha só, tá vendo? Derreteu aquele peça de dentro. Pronto. Agora pensa comigo. Se ele pegar, por exemplo, pensa, tá? Se ele pegar, por exemplo, um metal líquido e derramar aqui dentro, ele vai ocupar os espaços que quem ocupava era o objeto. Então o objeto o metal vai ter a forma exata do objeto que ele recobriu. Tá? É como se fosse uma cópia em negativo, um negativo que você fazia do objeto e assim que você conseguia fazer ele, né? Bom, aqui, por exemplo, ele colocou o minério de cobre lá, a malaquita, atingiu altíssima temperatura. Olha lá, e o fole coisando e o fogo, né? Pronto, e aqui já está o cobre derretido, né? Então, olha só, ele vai botar dentro dessa cerâmica e o cobre derretido vai ocupar os locais que aquele objeto tinha, né? Então, quando ele tirar, ele vai ter, olha lá, o objeto bonitão. Obviamente ele tem que polir, né? Tem que lixar para deixar na forma bem direitinho. Então, olha só que objeto que ele pode aqui colocar num pedaço de madeira e fazer, por exemplo, uma machadinha, tá? Então, pronto, olha que legal aqui essa imagem, né? Interessante que a cor não tá muito para uma cor de cobre aqui. Ô Bruno, mas cobre não deveria ser avermelhado? Provavelmente não tinha só cobre ali. Provavelmente quando ele derreteu ali, tinha cobre, tinha zinco,
talvez estanho também, né? Então isso aqui pode ser latão, que tem essa cor mais clara, ou pode ser até bronze, que também tem uma cor um pouquinho mais clara de que o de que o cobre, beleza? Bom, então, outro vídeo aí interessante para a gente ver. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo bem grande, tá? 40 e poucos minutos. Todos esses vídeos eu tive que ver, pessoal, para poder montar a aula e tal, né? Então eu vejo, sei lá, 10 vezes mais do que os que eu boto aqui. Eu seleciono, obviamente, os que eu acho melhor pra gente entender, tá? Aqui eu vou mostrar uma outra evolução. Não vou ver os 40 minutos não, tá, pessoal? Só vou mostrar uma nova evolução. Vale a pena, tá? Se você quiser, ó, digite isso aqui para você ver o vídeo completo. Vale a pena. Esse vídeo você não consegue parar de ver. Tá? É 40 minutos que passa rapidinho, assim, você não consegue parar de ver. Esses dois caras também vão fazer cobre, bronze, da forma antiga, tá? Então é bem legal. Eles vão num rio lá mesmo, tipo, coletar as pedras, mas olha como eles montam aqui. Deixa eu mostrar essa parte inicial. Olha só, eles estão montando com argila o forno, tá? Então, a primeira evolução, a primeira tecnologia, veja, aqui já não é mais, olha para mim, aqui já não é mais aquela fogueira simplesmente, tá? Tipo, bota carvão, não, olha só, aqui eles já estão fazendo uma estrutura mais com um formato de um forno, assim, tá? Então eles vão fazer, ó, olha só que interessante, eles botam aqui bambu, aqui é bambu também, tá? Então eles cobrem com argila. Vê que interessante. Então, ó, isso aqui tem contato com esse tubo que tem contato com o forno principal, tá? Aí, ó, olha como ficou. E olha a altura que está tendo o forno. Quanto maior esse forno, mais eu posso botar carvão aqui dentro, mais eu posso atingir altas temperaturas. Então, essas foram as pequenas evoluções que permitiram que a gente, por exemplo, no futuro, conseguisse fazer a fusão do ferro, por exemplo, tá? Bom, olha só o que eles estão fazendo aqui, mais uma elevação. Vê que interessante, vê o fole que eles fazem, vê que massa. Eles pegam um pedaço de uma planta, alguma coisa assim, que tem o tamanho exato desse buraquinho, e ó, para entrar, tá certo? O tamanho exato, ó. E aí eles fazem como se fosse um fole. Quando ele é como se fosse um êmbolo. Quando ele sobe e coisa, ele tá empurrando o ar para dentro dessa estrutura aqui, ó, para dentro da estrutura e cair no forno, tá? Então, ó, eles vão colocar o outro aqui, ó. Olha só, e aí eles vão ter um fole duplo, na verdade, né? Baixa um, baixa o outro, então fica constantemente entrando ar, olha só, certo? Se ele quiser os dois ao mesmo tempo, vai entrar o dobro de ar, né? Do que se fosse um só. Olha a florzinha subindo, que massa. Que massa isso. Olha só, fantástico, né? Fantástico. Eu fiquei apaixonado por esse vídeo. Bom, eles vão lá num rio e pegam umas pedras assim aleatórias, assim. Aí eles colocam carvão, vê. Colocam bastante carvão, né? Vão queimando o carvão e olha que massa. Olha isso. Olha que show. Tá? Então, a temperatura aqui dentro tá altíssima desse forno aqui, principalmente lá para baixo, tá? Então a temperatura é altíssima. Aí eles pegam as pedras, né? Pedras que eles veem que tem rico em minerais, maceram elas, né? Quebram elas aqui, ó, e vão botando no forno. Aí vê que massa. Veja só, vê se. Olha a chama. Olha a chama. Ou seja, ele tá botando aí pedras que são ricas em cobre, tá? Pode ser zinco também. Pronto, aí eles vão lá, ó, vão tirando. Veja só, olha só. Aí no meio, vê, no meio daqueles carvões lá todinho, eles pegam, tem algumas pedras que estão brilhando mais que as outras. Você vai ver. Olha como tá quente lá, uma caldeira praticamente, né? Pronto, olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
Tá vendo essa pedrinha aqui? Ó, isso aqui já é metal, tá? Já foi o metal que derreteu. Então ele vai lá, pega o metal, veja só, tá? E olha, fervendo como isso está quente. E isso era praticamente uma pedrinha, né? Ele pega essa pedra, vai pegar outras aqui, e olha só, então também ele vai achando, veja, aí você diz, Bruno, isso aqui é ouro, os caras acharam ouro. Não, isso aqui na verdade provavelmente é latão, tá? Provavelmente isso aqui é uma mistura de cobre com zinco. O vídeo não fala, o vídeo fala aqui, ó, Production of Bronze Labor Tools. Tipo, isso não é bronze, pessoal, isso não é bronze. Isso aqui, até pela cor mesmo que ele está mostrando, é latão, provavelmente, tá? Então, o que eles fizeram aqui foi algumas pepitas misturadas cobre com zinco, provavelmente, formando latão. Mas poderia ser bronze também, se eles tivessem acrescentado aí estanho, tá? Mas lembre-se, eles foram num rio e pegaram as pedras. Estanho não é fácil assim de achar, pessoal. Então, provavelmente eles não estão fazendo bronze aí, estão fazendo latão. Mas o processo de fazer o bronze é o mesmo, tá? É com esse forno maior, é com esse fole, beleza? Bom, depois ele vai, se você quiser ver o vídeo todo, ele vai mostrar, ele vai fazer uma machadinha, bem bonitinha, tá? Bom, aqui para mostrar para vocês as cores, tá? Olha o bronze como é. É uma cor amarronzada, o cobre é mais puxado para o vermelho. Olha o latão, esse brass aqui é latão. Vê que é a cor que eles estavam pegando lá, aquelas pepitas que eles pegaram é mais para latão, tá? A cor do alumínio é mais esbranquiçado e aqui seria o níquel e prata, tá? Seria a coisa mais cinzentado, beleza? Bom, é isso. Vamos falar agora de uma coisa assim que me encantou. Eu vou dar um pause, tá? E a gente volta para falar de Otzi. Bom, pessoal, então vamos falar sobre este carinha aqui. Não sei se você já conhece, se você já ouviu falar, mas assim, tem muitos documentários e tal no YouTube. É uma história fascinante, tá? Inclusive eu deixei aqui esse link, porque você depois digita assim, como era o look de Otzi comentado. Você está no Google e você vai ver que tem lá uma história completa, gigante, páginas e páginas, assim, descendo, né? Mostrando como era, quais foram os achados nessa múmia, tá? Bom, vamos explicar. Em 1991, lá nos Alpes, lá para cima na Europa, no norte da Europa, descobriram essa múmia, tá? Ela não foi mumificada como a gente conhece a múmia egípcia, né? Aquela coisa assim enrolada com aquelas ataduras, com aquelas substâncias e tal. Não, ela foi uma múmia natural. Esse cara, que foi apelidado de Otzi ele morreu e provavelmente num lugar muito frio, e o frio conservou o corpo dele, tá? Ele tinha 46 anos quando morreu, dá pra gente ver isso pelo osso, né, pelo desgaste do osso e tal, dá pra gente ver quanta idade ele tinha 46 anos, tinha cerca de 1,60 m, e ele viveu mais ou menos entre 3.500 e 3.100 a.C., tá? Olha só, vamos situar, 3.500 e 3.100 a.C. Isso é antes do que a gente entende pelas primeiras cidades, né? Pelas primeiras organizações, assim, existiam vilas, mas cidades grandes, por exemplo, a primeira grande civilização foi a Suméria, né? A Suméria foi a civilização em que primeiramente se teve um estado organizado, primeiramente se teve comércio, cultura bem definida, onde provavelmente a matemática desenvolveu-se bastante, onde foi criado o primeiro alfabeto. A Suméria é meio que a primeira grande civilização, né? Então isso aqui foi antes dos sumérios ainda, tá? Os seres humanos se organizavam em vilas, mas já tinha comércio, tá? Já tinha atividades mais culturais e tal. Otzi, ele
tem algumas coisas fascinantes assim da história desse cara, tá? Ele foi assassinado, só que ele foi atingido por uma flecha, só que ele não morreu exatamente nesse momento. Ele fugiu provavelmente para os pântanos e tal, porque estava uma região muito fria, e aí ele morreu, tá? Algum tempo depois, e a sua múmia foi conservada. Analisando o corpo de Otzi, tá? Está extremamente bem conservado, né? Se você, o pessoal abriu aqui e os órgãos dele estavam quase todos bastante conservados. E o mais importante, tinha, por exemplo, aqui está o sapato que ele estava usando, tá? Tem fragmentos aqui das roupas dele, estavam espalhados por aqui. Os utensílios que ele tinha também foram encontrados. Então se encontrou muita coisa sobre ele, tá? Sobre Otzi. Por exemplo, ele tinha 61 tatuagens no corpo. Tatuagem desse tipo aqui, tá? Provavelmente elas foram feitas com algum tipo de agulha enfiando carvão ou alguma coisa do tipo. Acreditava-se que fosse algo medicinal, alguma coisa assim, entendeu? Porque está muito próximo de articulações dele, então acredita-se que ele sofresse com alguma dor nas articulações e fazia esse tipo de acupuntura. Essa seria aqui um aspecto mais ou menos, né? Você nota, peraí, esse cara de 46 anos, porque 46 anos na época era muito velho, tá? Era, sei lá, equivalente a 70 anos de hoje, tá? Olha que interessante. Basicamente a roupa dele toda foi encontrada lá no local, tá? E aí foi feito coletas de DNA de todas essas todos esses pedacinhos aqui da jaqueta que ele usava, da calça que ele usava, o sapato que ele usava, o chapéu, tá? Olha o sapato que bonitinho. Tudo isso, como ele estava no frio, ele estava vestindo várias camisas e tal, ou seja, ele estava bem agasalhado, né? E aí, vê que interessante, por exemplo, pegaram a calça dele, pegaram várias amostras desses retalhos aqui e descobriram que essa calça foi remendada várias vezes. Descobriram DNA de pelo menos 6 animais: cabra, veado, cachorro. Era pele de tudo que era animal aqui. Provavelmente a primeira calça que ele fez tinha de um couro de algum animal, e ela ia rasgando, ele ia completando ela com algum outro tipo de couro, né? Inclusive, que é interessante, encontraram couros de animais que só viviam a muitos quilômetros da região que ele estava, ou seja, indicando que ele talvez fosse um viajante, talvez fosse alguém que trabalhasse com comércio, ou até que ele comprou de algum comerciante que estavam fazendo alguma rota, né, levando couro. O chapéu dele era de pele de urso. Ele tinha vários tipos diferentes de animais que compunham a jaqueta, uma jaqueta que ele estava. O sapato dele era feito de pele de urso e de cabra. Era muito bem feito, era prova d'água, tá? Tinha algumas era revestido tinha alguma grama aqui, revestido com couro, tá? Tem esses cordõezinhos aqui, ó, para dar o formato do pé. Então era um sapato à prova d'água, um sapato excelente para a época, tá? Excelente para a época, ó, né? Tá na moda da época. E aqui é onde eu quero chegar. Você pode estar se perguntando por que o Bruno está falando que diabo a aula é sobre guerra, por que ele está falando? Calma, eu disse que a aula era sobre inovações tecnológicas, né, que levaram a vantagem de um ser humano contra o outro. Vê, o que eu acho fascinante da história de Otzi é que ela ensina muita coisa pra gente. Por exemplo, primeiramente ensina que as pessoas naquela época, elas tinham necessidades parecidas com o que a gente tinha. Ele tinha frio, ele se agasalhava, ele cuidava dos pés dele para que estivesse sempre bem agasalhado. Por exemplo, ele usava uma tanga, tá? Que era a roupa íntima dele. Mas isso aqui que é fascinante. Ele trouxe tinha perto dele, lá da múmia dele, vários utensílios, tá? E o que é fascinante é que ele tenha utensílios de pedra lascada, ele tinha utensílios de pedra polida e ele tinha utensílios de cobre, utensílios de metal. Também encontrou-se no cabelo dele muito indício de cobre e de arsênio, tá? Ou seja, pode ser que ele tenha trabalhado em algum momento, talvez até fazendo
as primeiras bronze, assim, né? Tipo, o bronze ele não estava bem estabelecido nessa época, mas provavelmente ele trabalhou com arsênio, com outros metais. Mas o que é sensacional, que nos ensina muito, tá? Uma mesma pessoa tinha, em determinada época, objetos das 3 eras que a gente considera da pré-história. A era da pedra lascada, a da pedra polida e a dos metais, ou seja, a era do cobre. Ele tinha objetos das 3, pessoal. Ou seja, a gente sempre tende a fazer isso como uma divisão cronológica, tipo assim, não, de tanto a tanto era pedra lascada, de tanto a tanto era pedra polida, não tem nada a ver. Quando a pedra polida surgiu, as pessoas continuavam fazendo objetos de pedra lascada, só que para determinadas tarefas se usava pedra polida, afinal de contas era mais difícil fazer o polimento da pedra, lascar era muito mais fácil, então você tinha para alguns usos a pedra lascada e para alguns usos a pedra polida. Quando surgiram os metais e os primeiros casos da metalurgia, o cobre, por exemplo, quando surgiu o cobre, simplesmente as pessoas não passaram todo mundo a usar cobre, até porque nem tinha. As pessoas geralmente faziam pequenos pedaços, por exemplo, isso aqui é metal, tá? Mas isso aqui não, isso aqui é madeira. Então as pessoas usavam o cobre em pequenos detalhes, tá? Em pequenos utensílios, em como um quê a mais ali, mas não sei que todo mundo passou a usar metal. Tá? Então o Otis tem muito a ensinar por causa disso. Ele era um homem das cavernas, entre aspas, né, já estava entrando na parte mais civilizatória da nossa história, mas ele mostra que as tecnologias se sobrepunham umas às outras e não simplesmente uma sumia e a outra aparecia, tá? Bom, contando a história de Otzi, vamos agora falar sobre o ferro. Aqui eu já coloquei eu volto já para esse vídeo, tá? Eu já coloquei aqui esse gráfico. Né? O que é interessante desse gráfico? Mostrar, por exemplo, ouro, as regiões que tem ouro, aqui, tem muito ouro aqui, aí tem aqui mais ou menos é o crescente fértil, né? Que é onde surgiu as primeiras civilizações, né? A Suméria está mais ou menos por aqui. Né? Aqui é o delta do Nilo, aqui, né? Aqui mais ou menos, aqui está o Egito, aqui está a parte norte da Península Arábica, o Mediterrâneo está aqui, o Cáspio, ou seja, você tem aqui o início das civilizações, né? Aqui o norte da África, aqui a Europa. E aí você tem, por exemplo, cobre, aqui são regiões ricas em cobre. Então é óbvio que nessas regiões o cobre se desenvolveu primeiro. Nas regiões que tinham estanho, foi onde se pegou pedras. Então, na época, pessoal, a pessoa não parava assim e fazia, eu vou misturar com estanho. Ninguém sabia de estanho. Mas, por exemplo, quando alguém aqui em Portugal, por exemplo, ia fazer uma peça de cobre, que ele botava as pedras lá e macerava e pegava aquele pó já era rico em arsênio também. Então, quer dizer que as espadas que eram feitas lá, os utensílios que eram feitos lá, duravam mais. Então, acabaram que as pessoas faziam, peraí, se esse objeto dura mais, quer dizer que essa pedra que ele está usando lá é uma pedra que fornece utensílios mais fortes, mais duráveis. Então eu vou querer essa pedra para mim. Então o comércio levava esses metais para outros lugares, tá? Mas obviamente era muito escasso, então porque era um pouco, que você não tem muito estanho para poder que as pessoas fazerem muitos utensílios por aí. Tá? Então acabou que passou muito tempo sendo só cobre, para depois se misturar com estanho e com zinco para formar bronze e latão. E só um bom tempo depois ocorreu o domínio do ferro, tá, pessoal? Mas aí eu quero que você pense o seguinte, olha para esse gráfico de novo. Olha para esse gráfico de novo. Se eu fosse marcar com bolinhas aqui, aonde tem ferro, pessoal, ia estar tudo pintado aqui. Lembra da aula da primeira semana da imersão, que o ferro é o ponto de parada na fusão nuclear. Depois do ferro, os elementos só são feitos em supernovas, praticamente. Ou seja, isso faz com que o ferro ele seja muito rico. A quantidade de ferro que tem na crosta terrestre é muito maior do que outros metais. Então, o mundo é cheio de ferro, pessoal. Agora eu pergunto a você, se o mundo é cheio de ferro
e só tem cobre em alguns lugares, por que que o cobre foi o primeiro a ser utilizado em artefatos? Por causa da questão do ponto de fusão. Lembra que o ponto de fusão do ferro é 1500, 1600 graus. A gente não tinha tecnologia para isso. Tá? Era preciso novas tecnologias para poder atingir essa temperatura toda. Tá? Fazer ferro é um pouquinho diferente de fazer cobre, é o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Mais uma vez, é um vídeo longo, um vídeo bem viajado. É uma família que supostamente está vivendo como se fosse no período medieval, tá? Mas também vale a pena ver. Aqui, ó, Medieval Iron Production in Holland, na Holanda, né? Então, ó, vamos lá. Umas viagens aqui. Bom, esse é o cara, é o ferreiro, né? O cara que vai fazer o ferro. Bom, ele está fazendo primeiro argila, né? Olha só. Aqui é o minério que ele pegou, rico em ferro, tá? Ele vai, primeiramente, botar o minério para poder queimar, para ser mais fácil de macerar, tá? Olha só, viagem aqui. Bom, ele está fazendo o forno. Bruno até agora é parecido com o que aqueles japa estavam fazendo. Beleza, tem algumas diferenças que vocês vão ver, tá? Olha só, então ele está fazendo o forno. E olha só, olha o fole que ele já tem. Essa foi a inovação. Ele tem um fole, provavelmente isso aqui é feito de couro de algum animal, tá? Ó, de um couro de algum animal. E olha o fole. Isso aqui entrega muito mais oxigênio do que aquele que o pessoal estava fazendo, né? Ou soprando. Entende como é que é a evolução tecnológica? A gente pensa hoje a evolução tecnológica como um iPhone, não sei o quê. Pessoal, isso aqui era a grande evolução tecnológica. Isso era o Samsung 10, o Samsung 20 deles, o iPhone 11. Era isso. Esse fole fazia toda a diferença. Ele entregava muito mais oxigênio. Então você conseguia atingir uma temperatura maior, tá? Então, ele fez o forno aqui, e atinge uma temperatura. Aqui está macerando o minério, tá? Você nota que esse avermelhado é porque é rico em ferro, tá? Lembrando que o ferro é vermelho, ao contrário do cobre que é verde, tá? E aí, ó, olha o fole. Esse fole entrega muito, aumenta bastante a temperatura, tá? Do forno. Olha como a chama aumenta mais quando ele é muito mais do que o soprimo, é muito mais que aquele manual lá, tá? Então, olha só, esse fole faz com que atinja assim, uma temperatura muito alta. E aí vê que interessante. Lá no meio daquele monte de coisa, ele vai pegar, olha só, que lindo, o ferro derretendo aqui, ó, tá? E aí o ferro vai derretendo, vai pingando, né? Vai se juntando e aquilo forma um grande pedação de ferro que vai ficar dentro lá do negócio. Ele vai puxar agora, você vai ver a lapa do ferro que ele produziu, né? Olha só. Então, ó, esse pedação aqui, ó, isso é basicamente ferro, tá, pessoal? Só que olha a diferença. Dá uma paradinha. Olha para mim agora. Eu vou até aumentar aqui. O que acontecia com cobre e com bronze? Ele basicamente você derretia, você colocava lá dentro uma cumbuquinha de cerâmica e você derretia o cobre. E aí você pegava o cobre, despejava numa forma e aí você fazia um utensílio, tá? O ferro, você não consegue derreter ele completamente, porque você não consegue atingir temperaturas maiores que 1500 num forno desse. Então você atinge uma temperatura que você leva a um momento pré-fusão do ferro. Ele quase funde, mas ele não funde. Ele fica meio gelado, meio, sei lá, gelatinoso, alguma coisa assim. Então, ó, diferente do cobre que eu coloco no molde e aquilo já vai sair a minha machadinha ou a minha inchada, aqui não. Aqui o ferro fica desse jeito. Ele não fica derretido. Então, é por isso que ele é preciso ser forjado.
forjar uma espada, por exemplo. Então você pega esse pedaço de ferro e começa a bater, bater. Aí depois esquenta mais, bate, bate. Quanto mais esquenta, mais ele fica maleável, mais você bate e ele vai formando aquela placa para depois formar uma espada, para formar um utensílio, beleza? Entendeu a diferença? Como é que é feito o cobre, como é que é feito o bronze, como é que é feito o ferro? Beleza? Então, olha só, a galera batendo. Ó, ele vai, esquenta. Olha. E aí, ó, tá, tá, tá. E aí vai, isso vai moldando o ferro. Olha que interessante. Só que aí ele vai esfriando. Quando ele esfria, ele perde a capacidade de ser a sua maleabilidade. Aí bota de novo no fogo. Aí tira do fogo, bate, bate, bate. Olha só. Olha que legal. Ó, até que ele vai dar uma dobrada, olha só. Pra fazer a forma do utensílio que ele quer. Notou que o ferro é diferente? O ferro, você, nesses fornos primitivos, você atinge uma temperatura suficiente para deixar ele quente o suficiente para você poder forjar, tá? E moldando. Diferente do cobre, do bronze, que você derretia mesmo, tá? Formava o metal derretido mesmo, tá? Então, vê, pessoal, o salto aqui foi gigantesco, porque o ferro tem em todo canto. O ferro não é feito cobre, que só tem num canto, estanho que tem outro canto. Não, o ferro tem no mundo todo. Minas de ferro tem em todo canto. Então o que acontece? Com o domínio da tecnologia suficiente para fazer ferro, aí sim foi o momento em que todo mundo passou a ter acesso a metais. Até o cobre, o bronze, ainda era uma coisa meio de algumas pessoas, de alguns povos que dominavam, que tinham, conseguiam fazer extração do cobre. Mas o ferro, a partir daí foi que se espalhou, e aí todo mundo passou a usar ferro, tá? Vou comentar rapidamente sobre o aço, né? Eu falo bastante sobre o aço durante o curso normal, só lembrando que a diferença do ferro para o aço é que o aço contém carbono entre os átomos de ferro da liga, ou seja, forma uma liga metálica com o carbono. O carbono fica entre o ferro, tá? E aí o que acontece? Quando você pega aquele pedaço de ferro e você vai batendo, pá, 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 ele não vai espalhando, ele não vai acomodando, acomodando, ele vai espalhando. Para espalhar, é preciso que um átomo deslize sobre o outro. Deslize sobre o outro. O carbono atrapalha esse deslizamento. Ele faz com que você não consiga deslizar muito bem. Então, se você pegasse, por exemplo, o ferro com uma taxa grande de carbono entre ele, quando a pessoa batesse lá, bate, 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 ele não ia formando aquela placa, ou seja, ele é mais duro, é mais rígido, tá? Então, quanto mais carbono tem, mais rígido fica o material. Por exemplo, o aço que é usado no concreto, por exemplo, para fazer um prédio, alguma coisa assim, esse aço tem uma quantidade grande de carbono, porque ele tem que ser rígido, ele tem que ser duro. Mas não pode ter carbono demais também, porque se tiver carbono demais, fica quebradiço, tá? Fica quebradiço. Bom, mas aí o aço já foi mais um domínio posterior, né? A gente sabe que os japoneses, eles dominaram muito bem a arte de fazer utensílios, de fazer espadas, os ferreiros, digamos assim, japoneses eram conhecidos por fazer grandes espadas, as espadas samurai, mas o aço já é alguma coisa mais posterior, certo? Só que aço hoje em dia talvez seja a substância das mais importantes do nosso dia a dia. Tudo leva aço. Se o que você está vestindo, por exemplo, não é de aço, mas ele foi feito em alguma estrutura de aço.
100% do que a gente usa, do que a gente come, em algum momento ele passa por algum objeto de aço, tá? Então o aço é como se fosse os nossos tempos hoje. Hoje estamos vivendo a era do aço, beleza? Bom, então ficamos por aqui vendo a parte da metalurgia. Daqui a pouco a gente vai para a próxima parte, que é a pólvora, tá? Bom, pessoal, então a gente já viu a história da metalurgia, basicamente. E assim, como eu falei, eu não citei guerras especificamente, mas eu citei as inovações que propiciaram que houvesse a... Como é que diz? A não sei, um povo subjuga o outro, não sei como é que se fala. Bom, então isso foi propiciado pelas inovações tecnológicas, basicamente o descobrimento desses metais, tá? Vou passar daqui. Vamos falar sobre a pólvora agora. Veja, tudo que eu falei aqui de metalurgia se desenvolveu ali antes de Cristo, tá? Até o ferro, por exemplo, foi descoberto antes de Cristo, mas obviamente não foi tão dominado. Ele só passou a ser mais dominado mais ou menos na Idade Média, por ali. E o aço, no final da Idade Média na Europa, e no final, no meados da Idade Média na Europa, né? Que não faz muito sentido falar de Idade Média no Japão, por exemplo. Mas vocês entenderam. Na China, por volta do século 9, 10 por ali, existiam alquimistas, né, assim como existem alquimistas no mundo todo, né? Hoje temos alquimistas aqui no curso. Bom, brincadeiras à parte, os alquimistas, eles queriam procurar o elixir da vida, né, a pedra filosofal, ou seja, eles queriam encontrar aquilo que daria vida eterna, ou então queriam descobrir como transformava alguns metais em ouro. Bom, eles misturavam coisas. E tem alguns textos da época, na China, na Idade Média, tem alguns textos que diziam assim: não misture salitre com carvão e enxofre. Isso nos mostra que provavelmente a pólvora foi descoberta ao acaso. Alguém estava fazendo alguns experimentos lá e pum, explodiu. E aí ele escreveu: não faça isso. Ele não simplesmente fez de forma de propósito e fez a reação. Não, ele estava misturando coisas aleatórias e acabou que explodiu quando ele misturou salitre com carbono com enxofre. Bom, a gente sabe que a pólvora, ela inaugura um novo momento, né? Por exemplo, quando você tinha uma guerra, a gente vai ver isso mais na parte de física, tá? Até o descobrimento da pólvora, você tinha sempre armas mecânicas. A gente usava de coisas da física estática, por exemplo, para arremessar uma catapulta, por exemplo, para arremessar uma pedra, ou um trabuco, que também usava estática, alavancas para lançar uma pedra longe. A gente não tinha a propulsão gerada pela pólvora. A pólvora, então, inaugura uma vantagem enorme, porque a partir da pólvora a gente conseguiu fazer os primeiros canhões, por exemplo. E aí, quando se desenvolveu o canhão, por exemplo, você podia chegar numa cidade murada, meter um canhão, destruir o muro e invadir a cidade. Então, antes a cidade estava protegida, porque uma pessoa não conseguia derrubar esse muro. Mesmo uma catapulta jogava uma pedra, mas demorava muito. Você vai ver lá na aula de física, demora muito para poder fazer todo o processo de atacar aquela pedra lá. Então, inaugurou uma nova fase, tá? Quem dominou a pólvora, quem dominou os canhões, teve o domínio nas guerras, tá? Nesse período. Como é que a reação acontece da pólvora? A reação é a seguinte: você tem aquele nitrato de potássio. Presta atenção. A pólvora ela é feita de salitre, carbono, o carvão e enxofre. 75% de salitre, 15% de carvão, 10% de enxofre. Essa é a proporção da pólvora negra, a pólvora mais comum. Então, esse salitre normalmente é encontrado a América do Sul é riquíssima em salitre, tá? O Chile, por exemplo, é riquíssimo em salitre. Então, a pólvora já é de um momento
que já se tinha mais trocas comerciais. A América não tinha sido descoberta ainda, mas a Europa, por exemplo, das regiões que tinham salitre, já se tinha um trânsito, tá? Já se tinham trocas comerciais, então o salitre já era vendido, podia ser comprado tranquilamente. Então, quando se misturava o salitre com carbono e com enxofre, você formava pólvora, né, que explodia. A reação, veja só, são sólidos que precisam de uma energia de ativação, precisa de algo que inicia a reação, tá? Quando você fornece um calor, alguma coisa que inicia a reação, você tem uma reação que produz, olha a quantidade de gases. Vê só, pessoal, são só sólidos misturados, que quando você joga uma faísca qualquer energia inicial, ele produz o sulfeto de potássio e gás carbônico e nitrogênio. Aí você diz, tá, Bruno, eu não estou vendo a explosão aí. Essa reação é exotérmica? Ela é muito exotérmica, ela libera muito calor. Mas, na verdade, a pólvora ela serve como propulsão, pessoal. Olha como acontece. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é um revólver, tá? Você vai fornecer aqui uma certa energia inicial. Olha só, uma certa energia. Aqui, por exemplo, podia ser um martelozinho batendo numa pirita, aqui gerando uma faísca. Essa faísca, em contato com a pólvora, vai iniciar a combustão e vai produzir gases. Esses gases aqui vão, como as paredes não se expandem, eles vão querer sair por algum canto, vão querer sair por aqui. Aí eles empurram a bala. Então nota que não é a explosão em si, não é o calor que é gerado pela pólvora que propulsiona uma bala. Não, não é o calor. São os gases. Os gases é que empurram a bala, tá? Tem outros detalhes aqui que a bala sai girando, isso a gente vai ver na parte de física, beleza? Mas a pólvora, então, foi um grande salto. E nota que depois da pólvora, a gente passou... As guerras, basicamente, só foram com isso. Veja, antes da pólvora, a gente tinha as armas de cerco, ou seja, as armas que serviam para fazer um cerco a uma cidade, né, a invadir uma cidade fechada, murada, eram catapultas, trabucos, balistas, eram ferramentas, armas bem antigas. Veio a pólvora. A partir daí veio canhão, revólver, mosquete, e assim vai. A gente, basicamente, até o final do século XIX, a gente tem evoluções de engenharia. Veja, não é a ciência que mudou, a pólvora continua a mesma, vai ser sempre a reação que produz gases que expulsa alguma coisa. A engenharia da parada mudou, ou seja, antes você tinha um canhão, aí depois esse canhão foi ficando menor, 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 até que chegou um dia em que alguém pôde usar aquilo na mão. E aí depois foram, por exemplo, a forma como o pavio iniciava a reação. Primeiro era um pavio queimando, depois era uma pederneira, uma pirita que batia e formava uma faísca, depois era um martelo que batia, ou seja, eram variações da engenharia que trabalhavam com pólvora, que faziam produção de gases e expulsava a bala e a bala saía com a porra por aí. A próxima grande evolução que veio foi a radioatividade. A radioatividade, né, a gente está chegando no final já. A radioatividade veio trazer uma forma diferente de você gerar o mal, de você atirar e você destruir, né? A radioatividade, bom, a gente já trabalhou bastante isso, mas ela gerou a bomba atômica, e a bomba atômica ela acontece por causa de uma reação de fissão nuclear, né? Você atira um nêutron, esse nêutron ao entrar no nuclídeo, ele faz com que esse nuclídeo saia da zona de estabilidade daquele gráfico, né, que a gente viu nas outras aulas e no curso normal, e saindo da zona de estabilidade ele rompe. Ao romper, ele libera outros nêutrons e libera muita energia. Esses nêutrons atingem outros nuclídeos que também se rompem e liberam mais nêutrons, iniciando uma reação em cascata, né? Eu vou falar aqui rapidamente, esse é um assunto que a gente trata bastante, tá? Então não vou falar muito a respeito, mas eu só dar algumas coisas interessantes aqui. Essa aqui é a Little Boy. Não sei se você já ouviu falar, mas essa é a bomba que foi jogada em Hiroshima. Tá? A bomba de Hiroshima era conhecida como Little Boy, ou pequeno menino, ou menininho. Né?
E ela tinha a seguinte estrutura, ela parecia, na verdade, se você pensar, ela parecia um revólver, né? Você tinha aqui uma reação inicial que fornecia energia para algumas pastilhas de urânio que entravam em fissão, liberavam hidrogênios que atravessavam um tubo, atingia outras pastilhas de urânio e acabava fazendo a reação em cascata, né? A Little Boy, ela é diferente da bomba que atingiu Nagasaki. Muita gente acha assim, a bomba de Hiroshima e Nagasaki parece que era uma bomba só que explodiu. Não, pessoal, a Little Boy explodiu em Hiroshima e 3 dias depois a Fat Man, ou Homem Gordo, a Fat Man atingiu Nagasaki. A Fat Man, ela tem o dobro da potência da da Little Boy, tá? Até é gordinha aqui, tem muito mais material aqui dentro. Ela tem o dobro da potência da Little Boy. E ela foi em Nagasaki, 3 dias depois. A estrutura dela é um pouquinho diferente. Ela tinha explosivos ao redor aqui, e quando esses explodiam, empurravam o gás para dentro, né, aumentando a pressão internamente aqui, que forçava o início da explosão, o início da ignição, né? Aqui, por exemplo, mostra como era a cidade de Nagasaki antes e depois da explosão, né? Virou um deserto praticamente. Aqui só para você ver que interessante. A bomba de Nagasaki, como eu falei, a Fat Man, ela tem o dobro da potência, mas ela matou metade das pessoas. Enquanto Hiroshima matou basicamente um quarto da população, matou 66 mil pessoas, a Nagasaki foi apenas 40 mil pessoas. Por quê? Porque no dia que a Nagasaki, que a Fat Man foi lançada, o tempo não estava muito bom, estava muito nublado. Então o avião que ia jogar a bomba perdeu o local exato. Então acabou que ela foi lançada muito distante da cidade. E acabou que não matou tanta gente. Se ela fosse lançada de forma correta, se o tempo não tivesse ruim, teria matado talvez mais da metade da população aqui. Muitas pessoas se salvaram só porque o tempo estava ruim naquela época, naquele dia. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu acabei que eu me foquei bastante na parte da metalurgia, porque realmente eu viajo nessa parte, eu gosto pra cacete. E, assim, eu acho que vocês aprenderam muito, né? Da parte química, você vê a quantidade de coisas que a gente acaba estudando e vendo reações, processos e tal. O meu intuito aqui, veja, na parte de física eu vou falar mais das armas em si, tá? Mas eu vou falar menos da química do processo. Então, essa aula ficou bem dividida. Mas aqui em química, para mim, eu acho que o que faltou foi exatamente. Para mim, essas são. Faltou não, né? O que eu queria falar em química eram essas 3 coisas que mudaram completamente a forma como o homem se relacionava com outro homem e com a natureza, né? O surgimento da metalurgia, passando a idade dos metais, depois o surgimento da pólvora, né? Que permitiu o surgimento das armas de fogo e a radioatividade, que infelizmente permitiu que nós fizéssemos as bombas atômicas, né? A bomba nuclear, bombas nucleares. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.